Então, para isso, o próprio empregador ele precisa atender algumas condições. A máquina ou o equipamento não possuir potencial para energia armazenada ou residual ou ainda reacumulação de energia armazenada após o desligamento, o que poderia pôr em perigo os funcionários. A máquina ou o equipamento possui uma única fonte de energia que pode ser facilmente identificada e isolada. Ainda, o isolamento e o bloqueio da única fonte de energia irão desenergizar e desativar completamente a máquina ou o equipamento. Ainda também, para as condições necessárias nessas situações que o empregador precisa atender, é que a máquina ou o equipamento sejam isolados da única fonte de energia e que sejam bloqueados durante o serviço ou a própria manutenção. A condição do equipamento bloqueado é conseguida com a utilização de apenas um dispositivo de bloqueio, ou ainda o dispositivo de bloqueio esteja sob o controle exclusivo do funcionário autorizado que realiza o serviço ou a manutenção. Ainda uma outra condição seria se o serviço ou a manutenção não criar riscos para outros funcionários e ainda se o empregador nunca teve acidente com causa relacionada à ativação ou ainda à reenergização inesperada de máquinas ou equipamentos durante o serviço de manutenção. Os materiais de proteção e acessórios, eles devem atender a algumas condições específicas e eu vou destacar algumas delas a seguir. E a primeira delas é a durabilidade desse equipamento, né? A exigência de durabilidade desses dispositivos de bloqueio e identificação significa que devem ser capazes de suportar o ambiente ao qual estão expostos durante o máximo período de tempo que a exposição é esperada. Essa exigência também se aplica aos dispositivos de etiquetagem, que devem ser fabricados e impressos de forma que a exposição a condições climáticas ou locais molhados e úmidos não provoquem a deterioração da etiqueta ou torne ilegível a sua escrita. Muitos utilizam dispositivos de etiquetagem que já têm sinalizado, impresso, o nome do funcionário, o contato do funcionário e assim por diante. Afinal de contas, também as etiquetas não devem se deteriorar quando usadas em ambientes corrosivos, como em áreas onde produtos químicos, ácidos e alcalinos são manipulados ou armazenados. Ainda eles devem ser adotado nesses dispositivos uma padronização. Então, os dispositivos de bloqueio e etiquetagem devem ser padronizados dentro da própria empresa em pelo menos um dos seguintes critérios. Deve se padronizar por cor, ou por forma, ou por tamanho. Então, no caso de dispositivos de etiquetagem, a impressão e o formato também devem ser padronizados. É muito comum a utilização da padronização por cor, como eu também tinha comentado, né? Então, geralmente as empresas utilizam a cor azul para os profissionais de manutenção mecânica, vermelho para manutenção elétrica, amarelo para manutenção civil, e enfim, cada empresa pode determinar e escolher uma cor para determinada classe de trabalhador. Ainda, dessa forma, ao verificar a cor então do cadeado, é possível identificar quem está envolvido naquela manutenção, facilitando o entendimento e a compreensão das equipes envolvidas. Uma outra questão importante desse tipo de dispositivo é justamente a robustez dele, né? Então, no que se refere à robustez, os equipamentos de bloqueio devem ser suficientemente robustos para não permitir a remoção sem o uso da força excessiva, ou técnicas incomuns, como por exemplo o uso de cortadores, e até no caso que eu comentei como exemplo, serrar o próprio cadeado. E até tem uma questão interessante do ponto de vista legal, é que nenhum bloqueio é impossível de ser removido. Ele pode ser removido sendo estourado, sendo cortado, sendo arrancado de alguma forma, porém a remoção intencional desse bloqueio e
caso venha acontecer um acidente, ela vai ser caracterizada como um acidente, ou pode ser caracterizada como um acidente com a intenção de causar o dano. Então é importante que esse dispositivo nunca seja removido, né? E a robustez dele sim é necessária, mas independente dessa robustez, é possível a remoção, embora não deva ser feita essa remoção sem que ela seja feita pelo próprio trabalhador que está utilizando o bloqueio. Ainda é importante a identificação, né? Então, os dispositivos de bloqueio e etiquetagem devem ser identificáveis, né? Já imaginou se alguém esquece de bloquear a máquina, né? Então, sem devida identificação, seria muito mais fácil de descobrir quem que acabou não bloqueando a máquina. Imagina, você chega lá na subestação, chega lá na máquina, tem 3 cadeados e você percebe que tem 4 trabalhadores trabalhando. Então, alguém não fez o bloqueio, né? Então, ficaria mais fácil de realizar essa avaliação quando existe essa identificação do bloqueio. E ainda a auditoria, né? Então, falar um pouquinho sobre a auditoria periódica. O empregador, a empresa, deve realizar uma auditoria do procedimento de controle de energia, no mínimo anualmente, para garantir o cumprimento do próprio procedimento e dos requisitos dessa norma. A norma prevê a auditoria, né? Então, ela será realizada para corrigir desvios e inadequações identificadas e deve ser também realizada por um funcionário autorizado que não esteja utilizando o procedimento de controle de energia no momento da auditoria. Muitas vezes vai ser realizada por profissionais da própria empresa, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, equipe de SESMIT da própria empresa, ou se não contratado uma equipe independente, uma auditoria independente para realizar essa atividade. Então, na auditoria ainda deve-se incluir uma revisão entre o auditor e o funcionário autorizado responsável pelo bloqueio no momento em que um procedimento está sendo auditado. Também deve incluir uma revisão entre o auditor e os funcionários afetados e autorizados quando apenas a etiquetagem for utilizada para controle de energia. Além disso, o próprio empregador deve evidenciar que as auditorias periódicas foram realizadas através de formulário de checklist, tendo também atas de reunião sobre essas auditorias para que tudo seja identificado e seja registrado. Essa é uma palavra muito importante, registro, né? Tudo que é auditado deve ser registrado.